Olá, queridos alunos da disciplina de Seminário Temático 3. Então, vamos aí ao nosso primeiro diálogo a respeito do assunto que iremos tratar no decorrer dessa disciplina. Vocês já escolheram as temáticas que irão trabalhar no decorrer desse semestre com a elaboração escrita do trabalho de vocês. Vamos falar um pouco nessa conversa, nesse diálogo que nós teremos aqui, da estrutura do trabalho que vocês deverão apresentar. Então, assim, como vocês sabem, para facilitar um pouco mais a questão didática, foram distribuídos os prazos de acordo com cada parte da estrutura que vai montar todo o trabalho. Então, assim, nós vamos iniciar aí com a introdução. O que seria uma introdução? Como que nós deveremos fazer e escrever uma introdução? Bom, o primeiro passo para se escrever qualquer coisa é conhecer aquele assunto que nós escolhemos para trabalhar. Temos que ler, temos que assistir vários vídeos no YouTube que está aí cheinho de material a respeito de diversas temáticas e eu tenho certeza que lá também tem a temática que você escolheu. Então, assim, assistam os vídeos científicos do YouTube, leiam os artigos científicos no Google Acadêmico e também pesquisem em livros da área a respeito daquela temática que vocês irão trabalhar ao longo desse semestre. Então, assim, a introdução, o que vocês deverão colocar na introdução? A introdução, em primeiro lugar, tem que ter pelo menos uma página escrita contextualizando a abordagem temática que vocês irão trabalhar. Esse é o primeiro passo. Tenho recebido alguns trabalhos aqui que escreveram aí somente um parágrafo de introdução. Gente, não é somente um parágrafo, tem que ter pelo menos uma página de introdução. No mínimo. Lembrem-se que esse aqui é o preparo inicial da escrita do TCC de vocês. No TCC, vocês não vão poder apresentar somente um parágrafo ou 2 parágrafos numa introdução. Não! Vocês deverão fazer os argumentos escritos com, no mínimo, uma página, com a abordagem acerca daquele assunto que vocês escolheram. Passado essa página aí da introdução, qual que é da contextualização, quero dizer? O que é que nós vamos agora trabalhar? Nós vamos apresentar o problema. O que seria o problema a ser trabalhado? Bom, o problema é o problema mesmo, né? É o seguinte, vamos dizer aí que vocês escolheram para trabalhar a importância do planejamento estratégico na gestão governamental. Qual gestão governamental que se trata? A primeira coisa que nós deveremos fazer é delimitar a área de abrangência do nosso estudo. Como vocês podem perceber aqui, existe uma diferença entre temática escolhida e título do trabalho. Temática é uma coisa, temática é algo mais geral, e título do trabalho é quando você começa já a delinear o processo que irá estruturar o trabalho de vocês. Então, a partir dessa temática, importância do planejamento estratégico governamental, vocês deverão extrair daqui um título para o trabalho de vocês. Vamos dizer o seguinte, que vocês irão trabalhar a importância do planejamento estratégico a partir da prefeitura, um olhar sobre a prefeitura do município de Nova Olinda. Vamos dizer que foi isso. Né? Então, assim, você já delimitou o seu trabalho. Estado do Tocantins, cidade de Nova Olinda, prefeitura municipal. Bom, será que eu consigo trabalhar a ED do planejamento estratégico a respeito desse assunto para poder ir rascunhar todo um trabalho da prefeitura? Se não, se eu perceber, enquanto pesquisador, que eu não consigo escrever e argumentar dentro da prefeitura, então eu vou pegar um setor da prefeitura. Eu não preciso trabalhar a prefeitura inteira de Nova Olinda para poder eu chegar a um resultado. Então, assim, quanto mais delimitado for
o nosso trabalho, a nossa pesquisa, mais definida ela será e também te dará maiores condições de poder chegar a um resultado mais execuível dessa pesquisa. Então, você escolheu aí o estado do Tocantins para trabalhar, a cidade de Nova Olinda, a prefeitura de Nova Olinda. E será que dentro da prefeitura a gente pode trabalhar o planejamento estratégico, vamos dizer, na área de planejamento da prefeitura? Então a gente já delimita mais. Então a gente pode aí trabalhar a importância do setor de planejamento da prefeitura de Nova Olinda. Então viram como ficou mais resumido e ficou mais específico e fácil de vocês trabalharem? Pois é. Então temos aí. Aí agora o que a gente estava falando do problema, eu entrei em um outro assunto, que foi a delimitação do tema, que também é de grande importância dentro desse processo, e vocês terão de utilizar a delimitação do tema o tempo todo. Vocês vão ter que trabalhar sempre a partir da delimitação. A gente não pode ficar somente na abrangência geral daquela temática escolhida. Não, até mesmo porque nós não temos condições de estudar toda uma governança, vamos dizer assim, né? Bom, o que seria então o problema? O problema é identificar dentro da prefeitura de Nova Olinda, em específico no setor de planejamento da prefeitura, quais que seriam as falhas que ocorrem naquele setor, naquele determinado setor? Será que existe um planejamento estratégico? Quais são as condições básicas para se ter um planejamento estratégico? Será que a Prefeitura de Nova Olinda e o setor de planejamento estão atentos a esse planejamento estratégico? Será que os funcionários que atuam nesse setor têm conhecimento suficiente para poder trabalhar os diferentes aspectos do planejamento estratégico? Então, essas são alguns exemplos que eu estou fornecendo a vocês do que seria o problema. Então, assim, vou escrever o problema? Sim. Escreva um parágrafo inicial, fazendo uma breve contextualização a respeito da Prefeitura de Nova Olinda, do planejamento estratégico lá trabalhado, e em seguida eu apresento as questões. Que questões são essas? Essas questões nada mais são que as perguntas norteadoras da sua pesquisa. Elas são importantes? São importantíssimas, porque elas terão que casar necessariamente com os objetivos da pesquisa. Então, assim, terminou de problematizar? Joia! Então, agora vamos fazer o quê? Qual que é o próximo passo dentro de uma introdução que nós teremos que fazer? Que escrever, quero dizer. Nós iremos agora trabalhar a justificativa. O que vem a ser a justificativa? Bom, o próprio nome, ele é metalinguístico, né? Então, ele responde ele mesmo. É a mesma coisa do problema. O que é o problema? O problema é o problema, né? É a problemática. São os questionamentos que a gente faz. E do mesmo modo, o que é a justificativa? Justificativa é justificar algo, não é? Então, assim, como que nós iremos justificar o nosso trabalho? Primeiro, eu tenho que me concentrar na argumentação escrita, porque aí, mais uma vez, nós precisaremos não só escrever um parágrafo, nós deveremos escrever, sim, uma página, no mínimo, uma página justificando o porquê que eu estou querendo trabalhar essa temática. Por que trabalhar o planejamento estratégico dentro da Prefeitura de Nova Olinda? Bom, será que surgiu algum problema lá na Prefeitura de Nova Olinda que eu detectei em relação ao planejamento? Será que tem um planejamento falho? E a partir disso, eu, enquanto pesquisador, com meu olhar atento, verifiquei isso lá na Prefeitura e falei, nossa, dá para me trabalhar essa temática lá, dentro do meu TCC. E quem sabe futuramente apresentar novas estratégias
dentro da gestão da prefeitura? Seria bem interessante você detectar um problema e depois tentar resolver. Então, vocês vão explicar na justificativa o porquê que motivou vocês a irem pesquisar esse assunto na Prefeitura de Nova Olinda. Então, vocês vão contextualizar, vocês vão dizer, se quiser, colocar um breve histórico dentro dos parágrafos iniciais a respeito de como que se dá o planejamento, ou de como que se dava anteriormente o planejamento estratégico na Prefeitura de Nova Olinda. É interessante que vocês já tragam esse aspecto mais histórico. Mas se não tiver condições de acessar historicamente esse planejamento estratégico da Prefeitura de Nova Olinda, aí vocês vão encontrar outros argumentos que justificam a motivação de vocês abordarem essa temática, e em específico na Prefeitura de Nova Olinda, no setor de planejamento. E, por fim, dentro da introdução, o que é que compõe? Os objetivos. Então, nós temos aí os objetivos, o geral, e nós temos os objetivos específicos. Quando a gente fala de objetivo geral, a gente está dizendo aquela visão mais ampla, mais macro, daquilo que nós pretendemos alcançar ao longo do processo de pesquisa. E quais seriam, assim, a partir do objetivo geral, é que nós iremos alcançar tanto a nossa rota de pesquisa, nós vamos traçar, aliás, a nossa rota de pesquisa a partir do objetivo geral. E também, a partir desse mesmo objetivo, quando a gente traça o objetivo, isso significa dizer que a gente quer alcançar resultados. Lá no final, então, esse objetivo que a gente traçou aqui, no início do processo, ele será de fundamental importância para poder nós escrevermos os resultados adquiridos nessa pesquisa ao longo desse processo, porque é um processo. E terminado o objetivo, algo assim mais amplo, nós iremos definir alguns objetivos específicos. Eu oriento a fazer pelo menos de 3 a 4 objetivos específicos para poder não se complicarem tanto. Porque ao final desse processo que eu estou dizendo para vocês, vocês deverão dar respostas claras para cada um dos objetivos específicos elencados. Eles são o caminho para se alcançar o objetivo geral, que é o macro. Então, assim, é como se fosse o passo a passo para que você... É como se fosse a escadinha que você vai subir degrau por degrau para poder alcançar o objetivo geral. Então, esses são os objetivos específicos. Bom, como eu falei para vocês, vou trabalhar com vídeos curtos, não aprofundei muito dentro do assunto, mas se tiverem com dúvida, apresentem as suas dúvidas via e-mail e não o WhatsApp, porque eu não atendo via WhatsApp. Muito obrigado e bom trabalho a todos!